Olá, estamos começando aqui uma live. A gente vai falar com o Eduardo Terra, que é o presidente da SBVC, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. A gente vai falar sobre um tema quente, sobre inovação, né? Sobre todas as transformações aí do varejo, E para a gente começar a falar um pouquinho sobre tudo isso. Oi, Du! Oi, tudo bem, Didi? Como é que tá? Bem, bom tê-lo aqui de novo. A gente Pois bater é, esse papo. A nossa trilha de evolução do varejo. exatamente. Vários papos Gente, muito bons. Hoje mais um. são quatro, acho que a gente já fez, quatro ou cinco, acho que foram quatro ou cinco. Então, quem não viu ainda, tem todo compilado lá no meu YouTube, tem no Instagram também. Eu e o Edu, a gente já falou sobre liderança, a gente falou sobre tendência, falamos sobre e-commerce, né? Acho que a gente falou de bastante coisa aqui e hoje a gente vai falar sobre inovação. Du, quer se apresentar um pouquinho para a gente começar aqui? Quero sim. Vamos lá. Bom, sou Eduardo Terra, eu sou membro do conselho de algumas empresas aí de varejo, do Grupo Boticário, Ipiranga, Extra Farma, Pets, Savenhago, Lopes, Dots, Center Norte, né? Sou sócio da BTR Varese, que é uma empresa que leva executivos de varejo para grandes destinos aí que estão passando por transformações no mundo. Hoje nós vamos falar um pouco de ecossistema. Então eu tenho ido bastante para a China, que é talvez aí o paraíso dos ecossistemas, né? Tem uma relação Uhum. muito forte aí com a China. Acho que a gente vai usar a China como referência. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que é uma associação dedicada a estudos técnicos, pesquisas, índices sobre o nosso mercado de varejo. Faço palestras, sou professor e invisto em startups também. Então, esse é um pouquinho da minha história aí. Só isso, né, Du? Eu Isso. sou Andréa Dietrich, sou consultora ali de transformação digital, ajudando as empresas e também startups, né? As grandes empresas no processo de transformação digital e as startups no processo de aceleração, de modelos de gestão, de crescimento, de cultura. E acho que é uma boa introdução essa, então, Du. Então, aqui a gente vai falar, né? O tema que a gente colocou aqui no nosso encontro é sobre de lojas para ecossistemas, né? Essa transformação de olhar os negócios sobre novos prismas, né? Como esse mundo tá exigindo aí dos negócios, né? Que parem de olhar, né? Que a gente não olhe mais só para o produto ou serviço que eu estou servindo, mas como que eu consigo produzir isso, né, desenvolver isso, uma plataforma, grande plataforma de experiência com o meu cliente, né, fazendo plataformas de marca e com isso usando essas questões de ecossistema. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que você já mencionou um pouco de China, acho que a gente pode começar por aí. Recentemente vocês fizeram agora também, né, você e o Alberto ali a viagem, né, um evento virtual falando sobre a China, as tendências, os principais pontos que normalmente vocês faziam em viagem física. Conta um pouquinho, então, o que vocês têm visto ali de grandes temas para os varejistas, ou para todo mundo, né, ficar conectado aí. Pois é, eu acho que um bom ponto de partida, né, fazendo uma frase para o pessoal que está nos assistindo refletir, é em que momento que o lojista virou seller, né? Quer dizer, seller é a maneira com que a gente chama aquela figura da loja que está dentro do marketplace, né? E qual é a vantagem, qual é o problema de se tornar um seller, quando é que o marketplace se torna um ecossistema e principalmente, né, em mercados onde isso já está maduro, e aí dá para a gente citar dois deles, que é a China e os Estados Unidos, quando esses ecossistemas, de fato, chegam num tamanho como é o Alibaba na China, como é a Amazon nos Estados Unidos, né, o que muda na vida de um varejista. Então, eu queria fazer uma primeira introdução para a gente começar o nosso bate-papo aí. Quando o grande papel de um ecossistema, né, de fato, é ter a força através das suas plataformas. Então, o que são plataformas, né? São áreas de negócio de aparente suporte. Então, vou dar alguns exemplos para o pessoal me entender. Plataforma de marketing de clientes da Amazon é o Amazon Prime.
A plataforma de pagamentos do Mercado Livre é o Mercado Pago. A plataforma de logística do Mercado Livre é o Mercado Envios, né? Então, ecossistemas, no Brasil a gente basicamente tem 4 hoje candidatos a ecossistemas, que é Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza e Via Varejo correndo por fora, tem suas plataformas, e uma dessas plataformas, que são essas plataformas que a gente chama de marketing clientes, né, buscam com uma série de iniciativas, né, criar bases muito grandes de clientes, e isso, por exemplo, é feito com entretenimento, né, que é música, livros, etc. E chega a marcas que as pessoas não imaginam. Então, nos Estados Unidos, a Amazon Prime chegou aos impressionantes 82% de penetração nos lares americanos. Então, 82% das casas americanas têm uma assinatura de Prime. O que isso quer dizer? Que eu, se fosse americano, pagando uma assinatura de Prime, começo a não ver muito sentido, né, em não comprar nada que não seja pela Amazon. Por quê? É mais rápido para chegar, eu não pago frete, já está ali fácil, já está ali dentro. Ou seja... E um clique eu pago, um já clique tô... eu pago, um clique eu compro, eu confio, enfim. Então, eu começo a ficar, entre aspas, no bom sentido, o consumidor refém de um ecossistema e, por sua vez, os lojistas, e aí aterrissando na discussão da loja para o ecossistema, se eu não faço parte de um ecossistema, eu não vendo mais, né? Então, e aí um dado, Didi, que eu acho que também impressiona, para não parecer que a gente está falando de uma realidade só americana ou chinesa, em apenas um semestre, tá? Então, eu estou falando de primeiro semestre deste ano versus o último semestre do ano passado, a participação dos marketplaces como um total do e-commerce brasileiro deram um salto. Então, no último semestre do ano passado, 52% do nosso e-commerce era através de um marketplace, que era um número baixo pelas médias mundiais, enfim. Esses 52% saltaram para 78%. Ou seja, no primeiro semestre desse ano, Brasil, não estou falando mais de China e nem Estados Unidos, 78% de tudo que se vende online já é através de um marketplace. Ou seja... E você tem atualizado isso pós-pandemia? Porque na pandemia ainda deve ter sido muito maior. Esse dado é de junho. É junho. Então já é meio... Ah, junho, já é. Meio, tá. Né? 78. O que nos coloca em patamares já próximo dos Estados Unidos, que é mais ou menos nesse patamar. China é acima de 90, ou seja, duas referências. Cada vez mais se vende pela internet. Cada vez mais o que se vende pela internet é através de um marketplace. E cada vez mais esses marketplaces são ecossistemas. Ou seja, se eu sou um varejista, se eu sou uma marca, quero chegar no consumidor, eu preciso estar online. Estar online pressupõe estar em um marketplace e, portanto, participar de um marketplace. O que isso significa na prática? Que parte da minha margem ficará dentro de um ecossistema. Quer dizer, uma parte do que eu capturo hoje, e aí estou falando de marcas grandes, né? Então, vamos imaginar grandes marcas brasileiras. Havaianas, Tramontina, Boticário, né? Marcas importantes que hoje conseguem ter canais próprios de distribuição, podem, em um futuro muito breve, da loja para o ecossistema, ter parte do seu valor de distribuição capturado por eles, que é o que aconteceu na China. Hoje não se vende quase nada na China sem passar por Alibaba ou WeChat. Isso é uma das grandes tendências, né, do e-commerce, de fato, né, marketplace é esse boom que é o que você falou, né? E aí vem um dilema que dividindo aqui, né, assim. Então tudo tem que ser marketplace. Então assim, você pega assim todos os varejistas agora caminhando assim, então eu preciso abrir meu próprio marketplace. Aí você começa a ter, você não vai ter público, você não vai ter audiência para tudo isso, né? Para você ter tantos marketplaces, porque assim, se eu tenho um gigante, que é justamente o processo que a Magalu está fazendo, eu vou adquirindo todos os players o máximo possível para ter um valor agregado, né, um portfólio super robusto para todo mundo vir até mim. Aí veio o dilema dos varejistas, ou de todos os negócios, como por exemplo, você estava falando de outras marcas aqui.
eu abro o meu próprio marketplace para eu ser grande e robusto também, ganhar o jogo, né? Porque essa é uma grande tendência para você ganhar jogo, rentabilidade, volume, etc. Ou eu entro isso ou eu coloco os meus produtos dentro de outros marketplaces. É um processo que é difícil você entender. Assim, eu faço marketplace in ou out, ou os dois. Como é que você está vendo o futuro disso? Vai sobrar 2? Vai sobrar 3? Tem espaço para mais? Eu tenho uma Legal. teoria dos verticalizados. Eu Essa gosto é a muito. pergunta do 1 bilhão de dólares, a gente fala, mas vamos Exato. tentar responder aqui, né? Primeiro, nós estamos na época de coronavírus, né? Então, brincadeira aqui é o seguinte, a vacina para isso tudo, né? Não necessariamente, se eu sou um varejista, é construir um marketplace como antídoto, né, dos grandes marketplaces generalistas, né? Então, lembrando que eu falei que são 4 no Brasil, mas eu tenho os globais. Então, eu falei de generalistas, né? Mercado Livre, B2W, Magalu, Via Varejo. Aí você tem 2 marketplaces dos varejistas alimentares, que é Carrefour, GPA, que apesar de serem alimentares, têm pretensões um pouco maiores, e você tem Alibaba e Amazon, que tem a Amazon muito mais, mas o Alibaba tem seus pezinhos no Brasil. Então você tem 8 candidatos flertando com esse mercado de marketplaces maiores. Mas aí você tem os marketplaces verticais, os especialistas. Então, na moda, isso já está mais definido. Então, Hering, Riachuelo, C&A, Renner, já anunciando projetos de marketplaces. Mais recentemente, Raia Drogasil anunciou o deles, enfim. Então, esse é um caminho. Agora, qual é o antídoto para não dependência, para não ficar capturado a isso? Bases muito sólidas de clientes proprietárias com programas de engajamento, leia-se CRM e etc., programas de loyalty com eles. Quer dizer, e aí, indo da prática, né, da teoria para a prática, quando a gente vai para os top 100 do varejo brasileiro, muito poucos varejistas têm dados de clientes que não estão em silos, quer dizer, estão bem organizados, né? Com visão única de cliente em todos os canais, com programas de CRM bem estabelecido, com programas de fidelidade bem feitos. Se isso tudo que eu descrevi tiver bem feito, eu diria que esta empresa teórica está vacinada, tem um antídoto para uma eventual força de um marketplace, porque ela tem relação direta com o cliente dela. Que é o que a gente estava, que eu gosto muito dessa abordagem, que é o que você estava falando do verticalizado, da experiência que só você, então, até teve um dos meus clientes também, a WBG, que começou a falar sobre esse marketplace de pequenos, de Daisuke, né, de marcas diferentes, de garimpo. Então, acho que esse é o caminho. Mais uma vez, o brand, posicionamento, experiência de marca, trazendo aí para você não cair nesse lugar comum, né? De que todo mundo vai abrir marketplace vendendo tudo. Ah, então eu também preciso vender, sou varejista alimentar, também preciso vender eletroeletrônico, para todo mundo vendendo. E aí, né? E o share dessa história, como é que vai ficar? E fora essa questão do marketplace, que mais você tem visto aí, que você tá vendo que podem ser os grandes próximos passos aí acho que é importante também, né, como próximos passos, a gente ainda não tem no Brasil a realidade do ecossistema pleno. A gente tem dos marketplaces, né? Então, hoje já é muito claro, assim, de 3 anos para cá foi ficando muito mais claro a força que o marketplace tem, aquele conceito de 20, 30 anos atrás, de one-stop shopping. Então, eu não preciso ficar procurando as coisas, tem tudo no mesmo lugar, que é exatamente o mesmo conceito de shopping. A gente começa a entender o que seria aquilo que a gente chama de plataforma de logística, onde esse marketplace resolve para mim a entrega, né? Coisa que a gente sofreu anos no Brasil com e-commerce. Pô, vai entregar, não vai entregar, vai demorar, enfim, e o custo. Então, boa parte desses marketplaces já tem plataformas de entrega bem feitas. Pagamento, né? Tanto no aspecto segurança, quanto parcelamento, quanto benefícios. Então, essas plataformas vão se criando. Só que outras coisas vão nascer. Então, quando a gente vai para os reais, os ecossistemas de fato da China, né? Por que a gente chama de ecossistema? Porque ele tem uma força tão grande, seja com plataformas, seja com parceiros, que nós, consumidores,
a gente não consegue sair mais dele. Então, o tempo de audiência de um consumidor na China, e basicamente existem dois grandes ecossistemas digitais de consumo na China. Um é o Alibaba, o outro é a Tencent com o WeChat, com drivers diferentes. Então, o Alibaba, ele captura você por uma grande oferta de produtos e serviços e uma plataforma de pagamento que é o Alipay, e o WeChat, que é o WhatsApp na versão chinesa, a grande plataforma de chat de comunicação, que é o driver, onde a gente não sai ali do dia a dia da comunicação e traz junto commerce e entretenimento, enfim. Então, o chinês, e eu tenho muitos amigos chineses, eles não saem desses dois apps. E aí, conversando com eles assim, mas você não abre outra coisa, você não vai ver outra coisa? Eu falo assim, mas para quê? Tá Para quê? tudo Tudo aqui, mesmo. Resolve tudo? eu resolvo tudo ali. Então, essa é uma tendência muito grande, de quase um duopólio. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque em comércio a gente caminha quase para um monopólio, no sentido de que as coisas estão muito na Amazon, né? Mas é só o comércio, porque quando você sai e vai para serviços, entretenimento, você tem outros players, né? Então, o americano, obviamente, tem dezenas de apps no seu celular. Mas, de novo, os próximos passos do Brasil é esse desenho da gente ter esses, hoje, marketplaces, se tornando ecossistemas, embarcando outras coisas, como, por exemplo, entretenimento, conteúdo, pagamento, nos tornando mais dependentes e fiéis a eles, né? E gerando uma eventual maior concentração de audiência a esses caras. E, portanto, hoje dá até para a gente dizer, eu listei 4 mais 4, né? Eu já falei o nome deles. Hoje dá para dizer que o mercado brasileiro está pulverizado, né? Se comparado a mercados internacionais. E aí, mas a gente vê isso, né? Que está todo mundo indo muito para essa estratégia, né? Então, vai ser bem. E é assim, e não é fácil, né? Não. E é extremamente complexo colocar um marketplace para rodar. Você tem toda uma gestão de série, uma complexidade de diversos sistemas ali para acompanhar, o atendimento ao cliente, quem vai fazer a logística, como é que essa marca, né, se responsabiliza, né, porque no final das contas quem está vendendo é o responsável ali, no final das contas, por mais que seja o intermediário dos negócios, isso acaba respaldando pela marca. Então é bem desafiador, então é uma estratégia bem importante, né, de ser pensada com muito carinho. E eu acho que aqui uma reflexão bacana para quem está nos ouvindo esse é um jogo para pouquíssima gente do ponto de vista né? Quer dizer, quem vai ser marketplace? É pouquíssima gente, mesmo os verticais. São líderes de categoria que têm capital, têm condição de eventualmente empreender um marketplace vertical. Todo o restante, você precisa saber jogar o jogo no marketplace, né? E é um jogo interessante, né? Para quem é um lojista, um varejista, marketplace pressupõe mais vendas, pressupõe uma alternativa à mídia digital que tem se tornado cara, né? É um canal diferente, então você tem hoje bastante, desde a pandemia trouxe isso, né? O marketplace, ele antigamente, pré-pandemia, pressupunha que você, varejista, tinha que ter um bom e-commerce, tinha que ter integração com o marketplace. A pandemia trouxe modelos onde você integra um bar, né? O Zé Delivery, por exemplo, o modelo de marketplace da Ambev, ele integra bares do Brasil sem checkout, aí, sem sistema de PDV, muitas vezes, né? É como se eu jogasse um pedido no celular das pessoas, ele captura aquele pedido e entrega. Eu gosto muito do modelo dos marketplaces dos restaurantes, porque ele é um modelo de baixa integração de tecnologia, entendeu? Os modelos de marketplace, que a gente costuma dizer que existem marketplaces de goods e de foods, né? Os de goods, que é esses que eu listei, Magazine Luiza, B2W, Mercado Livre e Via Varejo, eles no começo demandavam muita integração de tecnologia, o que restringia muito a quantidade, o tamanho dos sellers, né? E no mundo de foods, até pela realidade que a gente tem dos restaurantes, etc., sempre foi um modelo com menor nível de integração. Então, eu acho que a gente tem indo de novo para o futuro,
muito caminho para andar nesse desenho. E tem vários agora surgem, né, outros negócios que fazem esse processo de ajudar, né, de fazer a integração com os Sem grandes dúvida. marketplaces, que ajuda pra caramba esses menores, né? Então, nesse processo de digitalização, que já traz toda a tecnologia que o restaurante precisa, que o estabelecimento precisa. E a gente também tem visto, né, outros grandes pontos aí surgindo em relação até a China também, grandes tendências que são destacadas, né? Essa visão do e-commerce, né, de produtos já utilizados, né, de segunda mão surgindo muito forte por uma questão também de sustentabilidade. A gente vê o social streaming, né, outras formas de você vender. Como é que você tem visto essas outras abordagens? Acho que essa visão de sustentabilidade está ficando cada vez mais forte, né? Muito mais. Você é membro de conselho de diversas empresas, né? Essa questão social sustentável também, que as organizações precisam começar a se preocupar em entrar cada vez mais forte, e começa a surgir esses novos modelos. E aí o que é legal também você vê essas parcerias entre negócios surgindo para justamente fazer um ciclo mais sustentável, né? Você compra de uma marca aqui, você tem desconto para comprar um reutilizado ali, ou o seu produto que já está de segunda mão, se você coloca no Enjoei para vender, você pode ter ali uma outra abordagem. Então é interessante a gente ver esses ecossistemas se também fortalecendo aí essas outras causas, ou fortalecendo os propósitos de marca numa entrega, né, mais completa de valor ali, onde você pode facilitar e plugar e ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Você sai do umbigo-centric, né, de uma empresa que você se resolve sozinho, para você começar a olhar para esses parceiros que te ajudam nesses desafios. Pois é, você falou duas tendências que eu acredito bastante, elas são diferentes aí em timing, né? O caso dos produtos de reuso, enfim, acho que o Enjoei é um grande exemplo, né? Um ótimo case brasileiro, né? Próximo aí até de fazer o IPO, e que mostra que tem um mundo, uma avenida para se abrir, quase um segmento diferente desses marketplaces que podem, por exemplo, né, digitalizar. O Brasil sempre foi o país das feirinhas de artesanato, né? Tem muita coisa, muitos mercados, muitos souks, né, brasileiros, que poderiam ser digitais, trazendo quem vende do jeito tradicional para o jeito digital a um baixo custo. Então, acho que essa é uma tendência. A questão da venda, combinando, né, o streaming com o e-commerce, isso é muito forte, né? Isso na China já está representando uma parte muito importante do e-commerce chinês. E para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, é uma combinação lógica daqueles programas que a gente tem até hoje na televisão, né, de Shoptime, né, de produto sendo demonstrado com conteúdo, que até agora, né, ele terminava na sua promoção via streaming. Você não comprava por ali, né? O canal estava desassociado do streaming. Então, você tinha que telefonar, você tinha que entrar ou pelo celular ou pelo computador naquela loja e comprar. Então, existia muito atrito entre a promoção na televisão ou mesmo na rede social. Então, por exemplo, tem muita live hoje que busca promover o produto, mas entre a live e a compra tem muito atrito. O live streaming shop é uma tecnologia que dentro da própria live, existe todo um UX de compra, onde da live é como se aqui da nossa live tivesse um botão que as pessoas pudessem comprar um livro, por exemplo, né? Em um clique. Isso já existe, né? Tecnologia. No Brasil tem vários testes, vários pilotos sendo feitos. Na China isso está voando, como eu coloquei, já é uma parte importante, né, do e-commerce chinês. E com o 5G, né, e lembrando que o 5G na China já é uma realidade crescente, na Coreia também. E no Brasil nós estamos, na pior das hipóteses, há 2 anos de um 5G funcionando, né? Em um ano ele começa e depois vai andar. O 5G a gente está falando de 100 vezes mais velocidade, 20 vezes menos latência, enfim.
O live streaming shop vai ser a próxima onda, né? Então, a gente tem que começar a falar disso, começar a entender isso. É a combinação do entretenimento, do conteúdo com o shopping. Não, e dá para começar sem muitas tecnologias, né? Total. Assim, eu já vi lojista fazendo na hora aqui pelo chat. Ó, quem o primeiro que mandar mensagem aqui é que comprou. E aí já deixa reservado. Então, assim, acho que começa a se abrir um canal, inclusive, que você não precisa ter tecnologias tão rebuscadas agora, mas que, obviamente, isso que você falou, só tende a crescer. Muito bom. E Du, a gente falou aqui de algumas Um dessas exemplo questões muito legal de live streaming shop no Brasil é da Dengo, tá? Aquela marca de chocolates. Super Eles legal. fizeram na pandemia ações muito bacanas de live streaming shop. A Chili Beans também fez ações bacanas. Então, quem quiser pesquisar para entender um pouquinho do que a gente está falando, são dois exemplos bacanas de live Farm, streaming shop. Ering, né? Estão Exatamente. fazendo. Super legal. Animale também. E vamos falar então dessa conexão com... A gente falou de ecossistemas que a gente citou Magalu, que tem comprado, feito fusão, com diversos startups que vêm a acrescentar aí os seus modelos de negócio. Como é que a gente pode ver, assim, acho que eu colocaria aqui alguns formatos, aí você também me complementa aqui, né, de parcerias com essas startups para justamente agilizar e trazer essa inovação para dentro do negócio. Um é a fusão, né, a aquisição das M&A, né, de fato, ali, das startups, mas também tem um processo muito de aproximação, mentoria, né, de trabalhar, de fazer parcerias para determinados produtos, processos. Tem as aceleradoras, que ajudam muito, não preciso adquirir uma startup, mas via uma aceleradora dando um briefing ali, um desafio, eu consigo trazer esses segmentos, né, essas startups para verem solucionar alguma dor minha muito forte. Enfim, hoje ainda vejo bastante entrave, bastante dúvidas ou não sabendo muito bem os desafios ou oportunidades de um programa, né, de uma parceria, de uma aproximação com startups. Quais são as maiores dores, as maiores dúvidas que a gente pode pontuar aqui e como saná-las, né, ou não? Pois é muito bom você ter falado nisso. Eu acho que a gente teve um grande boom, né, de aceleração, de incubadoras no Brasil. Eu senti que isso perdeu um pouco de força, tá? Não sei por quê, porque eu que estou nas grandes corporações, sou mais do lado das grandes empresas, tentando puxar as startups. Eu costumo dizer que é um casamento de 3x3. Eu vou explicar o 3x3, tá? Você tem 3 grandes motivos de um lado com 3 grandes motivos do outro, sendo que um deles é comum. E eu já fiz vários desses, né? Quando você, um varejista, que é a minha área mais forte aqui de negócio, quando você, varejista, traz uma startup para o teu ecossistema, para o teu negócio, você tem 3 benefícios que normalmente acontecem, pelo menos uma boa parte deles. Você normalmente traz uma startup que te ajuda a resolver uma dor que você tem, que por uma área interna, com times internos ou com fornecedores, você não está resolvendo. Então, o primeiro benefício é esse. Você vai trazer, normalmente, jovens, motivados, engajados, que vão começar a resolver um problema que você tinha numa velocidade incrível. Então, número 1. 2, é um choque de cultura que toda empresa precisa e adora, de cultura digital, cultura de inovação, cultura empreendedora. Então, normalmente, quando você acopla uma startup numa empresa grande, faz muito bem e é muito positivo. E o terceiro... A startup sofre, muitas vezes. Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu vou falar do 3 do outro lado. Tá. Né? E o terceiro, quando bem feito, esse não é sempre, mas eu tenho vários casos onde isso é verdade, né? Você gera valor, tá? Porque se você pegar uma startup, colocar capital, né, da estrutura, da mentoria, da orientação, você dá negócio, né? Você dá lastro, provavelmente daqui a 2 anos ela está valendo muito mais do que aquilo que você investiu, então você gera valor quando bem feito. Então esses são os 3
grandes benefícios de uma E para o seu empresa negócio investir. também, né? Para o seu negócio, além do seu também. negócio que já É estava lá isso. no outro. Para a startup, quais são os 3 pontos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a startup ela tem inovação, cultura, ela não tem estrutura, ela não tem gestão. Então, quando ela faz o casamento com uma empresa que tem o match, né, é um casamento, ela ganha o que ela não tinha, ela ganha estrutura, contabilidade, governança, orientação, quer dizer, alguém que abraça ela justamente naquilo que ela não tinha. 2, ela ganha capital, né, que é o que normalmente uma startup precisa. E 3, ela ganha valuation, porque dando certo, né, com capital, com estrutura, com aceleração, ela daqui a 2 anos vai valer mais do que ela valia. Então, é um casamento que, por isso que o Magalu faz uma atrás da outra, porque normalmente quando ele já está com isso bem desenhado, né, é uma metralhadora giratória, no bom sentido, de geração de valor, né? Então, quando você Já criaram uma acerta... estrutura, uma governança ali, Exato. né? Bem... Já plug and play, assim, né? Exatamente. Cultura Tem que Magalu. fazer mais, tá? Tem que fazer mais. Com startups pequenas, com startups médias. É uma grande forma de resolver dores, resolver problemas, é uma forma de geração de valor, é uma forma de mudança de cultura. E para a startup é uma grande forma de crescer, de ganhar maturidade, de melhorar a gestão. Startups têm morrido por falta de capital, por falta de maturidade de gestão, de governança, de estrutura e uma empresa boa atrás. Claro que é o que você falou, se esse casamento é mal feito, eu mato a startup, né? Porque minha empresa ela é bruta, né? Ela não tem a delicadeza de entender que é uma outra cultura, um outro modelo. Então, tem que se fazer um casamento, você tem que entender com quem que você vai casar. Mas, assim, é um tema bacana, porque eu acho que ele deveria estar mais aquecido, dada a agenda de inovação que a gente está aí, tá? O Rafa até comentou isso em cima, que é exatamente o que você colocou, né? Precisa ter independência. Sim, é bom, mas precisa Sim. da independência, né? Então, são esses respiros que são saudáveis, né? Manter blindado, não blindado, mas que tenha a sua vida própria. A gente tem o caso, né, de Carrefour com Cybercook, né? Exatamente. Super bacana ali, como um está usando o ativo do outro, como elas estão se potencializando, e é um grande desafio. E aí a gente vê, né, as organizações ainda com restrições de... Então, assim, conduzindo alguns processos com as empresas, as regras, diretrizes, né, de um contrato de uma startup é diferente de um contrato de uma Big Corp. E aí começa assim, mas a gente vai aceitar esse risco, não vai? Então, é um processo que não basta mais você estar... E a gente começar a falar aqui de governança e gestão, que eu queria entrar também para a gente falar um pouquinho, que muitas vezes fala, legal, eu quero inovar. Eu vou trazer uma startup aqui para resolver o meu problema aqui, ou vou criar um roadmap, um pipeline de diversas ideias super bacanas do que eu posso implementar, mapeei a minha jornada e tenho um monte de ideias. Mas e aí, né? Como que essas ideias rodam depois no dia a dia para construírem uma cultura, uma organização que eu chamo bastante de ambidestria organizacional, né? Onde eu estou olhando o curto prazo, mas também estou construindo o longo prazo, né? E eu dei exemplo do jurídico, porque assim, não tem mais nenhuma área que vai ficar fazendo o que fazia até pouco tempo atrás. Todo mundo está se transformando, todo mundo vai ter que reinventar os seus processos, né, suas abordagens, assim, os seus modelos de trabalho para essa nova economia. Inclusive áreas que então eram tidas como estáveis, que não iam sofrer tantas disrupções. Modelo de gestão de governança de inovação, né? De governança de inovação dentro das organizações. A gente vê vários modelos, né? Tem os comitês de inovação, tem os labs. Vamos falar um pouquinho desses formatos? E eu acho que isso é onde a gente avançou mais, tá? Nos últimos 2, 3 anos, tá? Por 2 motivos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos 3 anos para trás, né? Então vamos lá para 2017. Pouco se falava de metodologia ágil, pouco se falava de squads, pouco se falava de muito menos de home office, de equipes remotas, né? E aí realmente você trazia as empresas digitais, startups, que nascem com tudo isso que eu falei, né? Nascem com um jeito de trabalho diferente, com métodos de trabalho diferentes, que entravam para se relacionar com empresas maiores,
que tudo isso que eu listei era palavrão, era tilt na certa. O que aconteceu nesses 3 anos? Até antes da pandemia, muito se avançou nas grandes empresas, nesses métodos diferentes de gestão. Então, hoje eu diria que das 200 maiores empresas do Brasil, talvez 80% já usa a metodologia ágil, né? Já tem alguns squads em algumas áreas, quer dizer... 80% você colocaria? Eu acho que sim, em algumas áreas, não na totalidade. Ah, tá bom. Tá? Sim, na área de mais Você vai tecnologia. encontrar metodologia ágil em algum lugar, tá? Uhum, Em uhum. tons de cinza diferentes. Você vai ter empresa onde isso está assim, tomado, que aí são as exceções, mas em algum lugar você vai achar, eu diria que em boa parte das empresas, né? Isso é uma fotografia de 2020, já pós-pandemia, né? E uma cultura já de entender, né, os modelos por value streams, modelos por squads, quer dizer, coisas que não existiam em empresas grandes. E aí o grande legado da pandemia, modelos muito mais flexíveis de trabalho, né, a ponto de empresas grandes pensarem de contratar pessoas que estão em cidades diferentes, equipes remotas, equipes digitais, o que na verdade, colocando a tua pergunta, facilita demais essa harmonização, né, entre a velha economia e a nova economia, que elas ficaram, diria que, um pouco mais parecidas nos últimos 3 anos. Mas aí, assim, é legal quando a gente fala dessa questão de cultura de inovação, vamos falar de processo de inovação, né? Porque acho que as pessoas confundem um pouco o que é só um roadmap de inovação, um pipeline, que cai para uma estrutura ali, ou um time, ou um lab, que vai cuidar de desenvolvimento daqueles produtos, novos Sim. produtos, serviços, etc. Mas se esses novos produtos, eu já fiz, né, já vivi isso em algumas vezes, de desenvolver essas inovações e cai para dentro da organização que não consegue fazer com que aquilo sobreviva ou tem uma dinâmica própria, né? Que não precise toda hora ficar indo para um funil. Mas como é que... Então a gente fala nessa ambidestria também que muito da inovação vai vir inclusive dos times do dia a dia. Tem que vir dos times do dia a dia, né? Já não dá mais para você separar isso só para um time que está cuidando de inovação. Então eu sempre coloco esses dois aspectos, que um é você ter uma cultura que permita essa inovação acontecer de uma forma dentro da rotina das pessoas, e um outro lado que é uma coisa mais processual, que é justamente um roadmap, com um cronograma, de uma forma mais clara quais são as prioridades de testes, você como montar lá o horizonte 1, 2, 3 de inovação. E aí eu falo desses dois ambientes que acho que são fundamentais, né? E aqui nessa cultura de inovação a gente pode falar um pouquinho sobre ela, assim. O que é essa cultura de inovação, né? Tem até o Christian está fazendo um comentário que eu concordo, né? A pior empresa é que ela diz, gente, vamos inovar. O que eu costumo dizer é o seguinte... Isso aí. Não dá para ter uma película de inovação, né? O que é uma película? É aquela camada mais superficial, onde você tem um discurso de inovação, você tem um time de inovação, uma interface muito frágil de inovação, que quando você põe um dedo um pouquinho mais para dentro, você toca numa cultura que não sabe do que a gente está falando, certo? Uhum. E esse era, talvez, essa era a realidade que a gente tinha muito pré-pandemia, né? A gente já teve outras lives para falar dos muitos anos em poucos meses, os 5 anos em 5 meses, né? A tal da aceleração. As empresas tiveram que virar startups. Quando a gente fala que empresas tiveram que pensar como startups, é que elas, quando se viram no meio da pandemia, tiveram que acelerar projetos de canais, de digitalização, de mudar time, e tiveram que recorrer à forma com que startup trabalha, correndo mais risco, quebrando tabus de tecnologia, e amadureceram muito no aspecto digital. E aí eu diria que essas películas, elas entraram um pouco mais para dentro da empresa, né? Então, o que era talvez uma camada mais superficial, ela virou uma camada um pouco mais profunda. Ainda assim, em muitas empresas, se você colocar um pouco mais, você ainda vai chegar no núcleo, né? Um núcleo que está ainda com aquela cultura antiga. Vamos lembrar, e você é muito especialista nisso, cultura é um processo de médio e longo prazo.
né? Exato. Não dá para usar a palavra revolução com mudança cultural. Quem falar que vai revolucionar a cultura está falando bobagem, né? O que eu Uhum. acredito em termos de cultura é uma evolução, uma transformação, mas não numa revolução cultural, né? Revolução cultural não para de pé, ou você troca todo mundo, né, que não existe, então as pessoas mudam ao longo de um tempo, né? O que a pandemia fez foi com que esse tempo se tornasse menor, porque trouxe um choque, né? Trouxe um evento que fez com que o nosso mindset, e cultura nada mais é do que o mindset coletivo, né, ele Exato. mudasse mais rapidamente. Ó, o Antônio está falando, as camadas se aprofundaram porque a necessidade é a mãe da ação e do Exatamente. conhecimento. É isso aí. A Uhum. dor foi grande, né? Exatamente. E aí, né, eu estava com o Romeu Buzarello também há Ah, duas sou semanas fãzaço atrás dele. conversando. É, e aí é muito bacana você ver, né, uma pessoa com tantos anos de vida corporativa falando sobre reskilling, sobre se ressignificar, o quanto ele foi aprender coisas novas e o quanto ele dedica. A gente fala da fórmula, para quem não conhece, legal dar uma pesquisada, a fórmula do 70-20-10 do Google, né, de você deixar de 70% do seu tempo para fazer aquilo que você já conhece, 20% para você melhorar aquilo que você já faz e 10% para fazer coisas completamente novas e diferentes. Então, essa é uma dica bacana para todos os times na sua operação, no seu modelo de execução. Como é que você, né, estabelece um rito dentro do time? E o Romeu falava sobre isso, né? Eu deixo 10% do meu tempo, um momento da minha agenda blindado para estudar coisas novas. E isso vem com disciplina, né, Edu? Se você, senão sempre vai ser aquela coisa assim, mas não tenho tempo para nada, porque eu estou sempre atolado com as minhas coisas. Inovação não é mais uma questão de você querer ou não, né? É uma necessidade. E o Romeu, eu respeito demais ele. Conheci o Romeu tem talvez 10, 12 anos. Ele já falava muito do que hoje Uhum. é muito óbvio naquela época, né? É. Então ele tem, eu respeito demais quem falava lá atrás, o que hoje talvez seja óbvio, e ele sempre soube equilibrar, eu também, eu tento ser isso, né? Boas teorias com boa prática, né? Então, ele É, é um grande professor exatamente. e um grande Isso. e sempre foi um grande executivo. Então, acho que por isso É, que acaba tendo esse grande fit aí, né? muito bom. E aí, a gente tem uma pessoa que me escreveu hoje aqui no Instagram, falou, ainda bem que a gente vai ter mais uma live, mas por favor, eu preciso que vocês falem um pouquinho sobre como é que vai ser o final do ano e o Ah, vamos começo falar e disso. a previsão de 2021. Como é que a gente se organiza? As lojas abrem, não abrem? Vou fazer expansão, não vou? Tomam mais cuidado com isso? Como é que a gente pode... vamos explorar um pouquinho sobre isso? Final de ano? Vamos, vamos. Então, como eu coloquei, eu estou fazendo esse exercício pelo menos 2 vezes por dia, né? Que são os conselhos que eu participo, enfim. E o que a gente está entrando justamente agora na fase dos orçamentos, dos planejamentos, enfim, né? Tudo indica, né? Eu estou convencido disso que nós vamos ter um primeiro semestre, tá? Ainda de Hum, não normalidade plena, né? Não é o que eu gostaria, mas tudo indica que é o que será, né? O que eu estou tá. falando de normalidade plena? Para mim, normalidade plena é quando todos nós, e não adianta eu, você e mais meia dúzia tomarmos a vacina, né? Que a minha vida pode começar a ficar normal, mas lá fora não vai estar normal. Então a gente vai continuar com restrições, enfim. Então, normalidade plena é quando a grande maioria do Brasil e do mundo estiverem vacinados. Então, tudo indica que a gente ainda terá pelo menos um semestre, né, de não normalidade. Claro que vai ser uma normalidade crescente, né? Assim esperamos. Quanto mais crescente, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Mas esse é o cenário, né? Então, quer dizer que a gente tem aí metade do ano que vem ainda em ritmo de pandemia, né? Não a pandemia de 2020, mas pandemia, né? Uhum. O que isso quer dizer, né? Que a gente vai continuar tendo uma economia, né, com o consumidor com hábitos de pandemia, então com receio, com
indo à loja menos vezes. Então, a pandemia ela ressignificou a visita em loja. Então, a frequência diminuiu, o ticket aumentou, né? Esse varejo low touch, né, do consumidor preocupado na interação. Mas a boa notícia é que quando veio a pandemia, isso tudo a gente já sabia, mas a gente estava com preocupações não só da oferta, mas da demanda. As questões de demanda parecem cada vez mais bem encaminhadas, né? Seja pelo auxílio emergencial, seja por uma recuperação de emprego. Eu sou um cara, assim, eu sou agnóstico do ponto de vista político, eu tento olhar tudo. O que tem saído sobre o desemprego, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. O Brasil está recuperando empregos formais, né? O cenário do desemprego, óbvio que ele está longe de ser confortável, mas ele é bom, tá? Para um momento de pandemia. A gente tem recuperado empregos formais. Mas a cada 15 dias diz que o desemprego subiu. Claro que notícia ruim é o que vem de jornal, né? É que tem mais gente com a diminuição da pandemia saindo para procurar emprego. Então, aumenta a população economicamente ativa, aumenta a base de gente procurando emprego, aumenta a taxa. A gente tem duas taxas de desemprego do Brasil. A do IBGE, né, que mede está procurando emprego, sim ou não, está empregado, isso dá um percentual, né? Que é aqueles hoje 15, 16, 17% que continua crescendo porque tem mais gente procurando emprego. E o CAGED, que é basicamente dados de carteira assinada, que esse tem melhorado desde julho, né? Então, há um cenário de emprego e de renda positivo que deve durar no mínimo o primeiro trimestre, tá? Porque a pandemia gerou uma coisa no Brasil que também tem saído muito pouco na imprensa, que é poupança, tá? O nível de poupança do brasileiro cresceu muito na pandemia, porque se gerou renda. Então, mesmo com o fim do auxílio emergencial, existe um bolsão de poupança nas classes B, C, D, que sustentaria alguns meses de consumo. Claro, o médio prazo, a hora que tudo isso acabar, a gente precisa estar girando bem, gerando empregos para a economia andar, e isso é um desafio, tá? Mas o primeiro trimestre, do ponto de vista de aquecimento de vendas, ele está garantido. E para fechar a análise... Que boas news. Teremos renda, teremos dinheiro, teremos ainda a pandemia, né? O que isso quer dizer? Que eu tenho que preparar a oferta. E tem outro complicômetro aí, né? Temos um problema de inflação e de desabastecimento. Então, varejista, né? O que fazer? Planejar até junho um cenário de muita digitalização, que vai continuar. Digitalização não é só o e-commerce, né, equipes de loja muito instrumentalizadas com CRM e WhatsApp, fazendo a loja ir até o cliente, não o cliente até a loja. A loja que fica esperando o cliente chegar morreu. Eu tenho falado muito disso. Tá? Muito planejamento de estoque e mercadoria, porque o desabastecimento está aí, a inflação está aí. Quer dizer, o pior dos mundos é você pagando o aluguel, teu time na loja e você sem produto. Tá? Esse é o cenário que eu enxergo, pelo menos até junho, que teremos, eu acho, a melhor Black Friday da história, se o desabastecimento deixar, né? Mas no e-commerce eu não tenho nenhuma dúvida. Tá? Todo mundo se preparando para o melhor Black Friday. Talvez, né? Mas no e-commerce eu não tenho nenhuma dúvida. Tudo indica que teremos um bom Natal e entraremos bem no ano que vem. A partir de abril, que eu não consigo ainda ter a visibilidade, porque vai depender da pandemia, em que estágio ela vai estar, e desse ambiente político e econômico que vai, naquele momento, dar o tom de como é que vai estar o cenário do emprego, o cenário dos juros, né? Para dizer se em abril a nossa economia já vai estar tracionando com as próprias pernas, já que os estímulos vão estar praticamente zerados. Excelente. E você comentou, então, que estamos em momento de uma aula, hein, gente? Uma aula, professor Edu aqui. Vamos falar um pouquinho, você está falando do planejamento, né? É isso, todas as organizações agora estão neste momento. O que não pode faltar no planejamento? Que aí é uma visão 2021, 2022, né? Para quem está começando a falar sobre isso. Só responder meu amigo Barabas aqui, o desabastecimento. Porque a gente tem um cenário de
nenhuma indústria imaginava esse movimento que teve de aquecimento de demanda na pandemia. Então, a verdade é que quase todas as indústrias do Brasil, quando veio a pandemia, né, demitiram e pararam produção, e aí veio uma demanda muito maior, e aí a coisa foi enroscando, principalmente indústrias de embalagem e de base. Então, não é que está faltando o produto. Hoje no Brasil não tem caixa de papelão, não tem pote de vidro, você não tem elementos que, na verdade, estão por trás de muito produto que está no supermercado, muito produto que está na farmácia, muito produto que está na loja de material de construção. Então, não é o ingrediente em si que está faltando, mas é o que leva a ele. E é preocupante isso, tá? Somado a isso, o dólar, né, nos níveis que está, fez o Brasil virar um grande paraíso exportador, né? Então, a indústria com menos capacidade de produção começou a exportar muito. O Brasil, com uma demanda que ninguém imaginava, então gerou esse cenário realmente de desabastecimento, tá? Você fez uma pergunta que eu esqueci, porque eu fui responder essa, acabei esquecendo. Isso. Eu estava falando do planejamento, assim, Do para que não pode agora faltar. a gente está fechando aqui a Três live. cenários. Três cenários. Esse é um ponto importante, né? Planejamento tem que ter caminhos, alternativas, cenários, e você o tempo todo tem que estar com eles sendo calibrados. Então, a gente está falando de um planejamento até junho, por exemplo, que, aliás, é uma outra dica. Não dá para fazer um planejamento até dezembro hoje, porque nós estamos dirigindo numa estrada cheia de neblina, né? Nós não sabemos até quando vai a pandemia, nós não sabemos o ambiente político e econômico do Brasil. Quem souber, né, está mentindo, porque são variáveis indefinidas, no mínimo três: o ambiente político, o ambiente econômico, o ambiente de saúde, né? Então, e esses três ambientes, num cenário mais otimista, podem fazer a coisa ir muito bem, e num cenário mais pessimista, podem a coisa ir muito mal. Então, fazer um exercício mais curto é a primeira dica, e a segunda, construir pelo menos três cenários: um pessimista, um mais realista e um otimista. Muito bom. E dentro dessas grandes linhas, gente, obrigada. Todo mundo gostando bastante aí da live. Dentro desses cenários, assim, se a gente conseguisse... Você falou de algumas coisas aqui que é legal a gente relembrar, e é bem o que está também no meu radar aqui, essa conectividade total, né, do ponto de venda. Acho que essa pandemia acelerou muito o processo de e-commerce, e aí agora a gente começa a falar como é que eu digitalizo todos, essa parte estruturante de dados. Quem não começou está atrasado, né? E aí, justo nessa questão da digitalização do ponto de venda, esses analíticos, todas essas informações, né, que a gente pode coletar desses novos pontos de venda. A gente fala desses novos modelos, né? Então, assim, começar a planejar essa questão marketplace, quais vão ser os meus novos canais, abordagens. Essa tem uma parte muito importante de comunicação e marketing, porque o mix é completamente diferente, novo. Então, assim, como é que eu remodelo meu approach, né? Minha forma de me relacionar com o meu cliente, de eu me comunicar. Que mais, Du? Cris, eu acho que você fez um resumo ótimo. Então, já que você fez o resumo do que a gente falou, eu queria fazer um do que a gente não falou. O pessoal ficar interessado depois em, né? Acho que tem uma coisa, né? Que quem acha que a transformação foi grande, né? Que a pandemia chacoalhou, eu tenho dito sim, vocês não viram nada ainda, né? Eu tenho dito o seguinte: a gente tem nos próximos 18 meses 5G chegando, Pix, Open Banking, LGPD. Eu estou falando de 4 coisas concretas de Brasil. Então, Pix, Open Banking, LGPD e 5G. Fora os ecossistemas que a gente falou aqui, que já estão acontecendo, que vão virar do avesso de novo uma série de questões de varejo, de pagamento, enfim, e que vão demandar novos entendimentos, novas reflexões, novas estratégias, e provavelmente daqui a 18 meses virão outras coisas. Então, de novo, né? Lifelong learning, né? Quer dizer, a gente tem que estar sempre olhando, aprendendo, porque a transformação ela é contínua. Antônio,
fez uma frase ótima. Apenas saímos da inércia. E aí aqui também tem o Christian falando, né? O desafio é a logística, a digitalização geral com más entregas tem gerado repulsa de alguns players que sofrerão no retorno do normal. E aí a Laís aqui perguntando um pouquinho do Open Bank. Quer falar um pouco mais? O Open Banking é simples, é rápido de explicar. Tá? O Open Banking é uma dessas questões regulatórias brasileiras, Laís. Hoje os seus dados são do seu banco em que você é cliente, certo? Esses dados de cadastro são de propriedade do seu banco. Se você abrir conta num outro banco, você vai zerada. Você vai ter que fazer um novo cadastro, um novo histórico, né? O que o Open Banking vai fazer é que esse cadastro, ele inteirinho financeiro passa a ser seu e ele passa a ter portabilidade, tá? Então, o teu histórico financeiro, ele é 100% seu, não é mais do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Santander. É como se você levasse tudo que você fez com o banco que você se relaciona para o outro. Teu cadastro, teu histórico de crédito, enfim, os seus dados vão ficar abertos, né, numa espécie de plataforma do governo, né, o que é muito bom, porque teoricamente não. O que você vai ter que autorizar, ela pergunta se você tem que autorizar, se você quer dar essa portabilidade para alguém. Você autoriza quem dá acesso a ela. Ela não é pública. Tá? Mas, por exemplo, quem quiser acessar, se você autorizar, vai acessar. Hoje, mesmo que você autorize, o teu banco não dá, ele não é obrigado a dar, essa é a diferença, né? Então, hoje, mesmo que você autorize uma instituição financeira a acessar os seus dados, eles não são seus, eles são do seu banco. O que muda é que, a partir de agora, os dados não são mais do seu banco, eles são seus. Excelente. Dicas finais aqui para a gente fechar. O que você deixaria aqui falando de ecossistemas, de inovação, recados que não podem deixar de... Eu acho que a gente falou bastante coisa. Eu acho que, de novo, né, uma dica que eu tenho dado para todo mundo a transformação é tão grande que às vezes a gente fica confuso, a gente fica tonto, zonzo, e ela nos traz, né, em termos de carreira, em termos de estratégia, em termos de empresa, costumo dizer, Didi, e eu sei qual é a opção que você fez, eu sei a minha. Duas opções. Ou a gente se apavora com tudo isso, ou a gente se apaixona por tudo isso. Nós nos apaixonamos por tudo isso. Quando a gente se apaixona por tudo isso, isso vira uma grande oportunidade, né? Porque a gente passa a estudar mais, a entender mais. Então, acho que essa é uma dica bacana para quem nos acompanhou até agora. E é o que faz a gente feliz, né? Que sentir que a gente está aprendendo, contribuindo, transformando, né? Então é isso aí. Você pode ficar estagnado ou você pode ser agente dessa transformação junto com a gente aqui nesse processo, né? Muito bom, Du. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Super legal a interação. Vai ficar no YouTube, vai ficar aqui no Insta, no IGTV. E até a próxima, né, Du? Para a gente continuar o nosso... Valeu, gente. Boa noite a todos aí, tá? Obrigada, Du. Beijo. Beijo.